Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje nós vamos falar mais uma vez de inflação, né? Saiu o dado na semana passada do IPCA, né, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, de maio. E a gente viu um aumento, mas assim, um aumento menor do que vinha acontecendo até pouco tempo atrás, né? A gente viu números assim horríveis aí, principalmente em fevereiro, março e abril, com o IPCA passando, a inflação passando de 1% ao mês, tá? E acumulando quase 13% no intervalo de 12 meses. A gente vê um número mais razoável agora, né? Então a inflação caiu, ela deu uma desacelerada, os preços deram uma desacelerada. A inflação de maio foi 0,47, tá? no IPCA, que é o principal índice de inflação no Brasil. E se a gente olhar para, por exemplo, em meses atrás, ela já vinha na casa de 1%. Então ela deu um respiro. O que mais ajudou nessa queda? Vamos explicar primeiro o que é o IPCA. Tá? O IPCA é uma média da variação dos preços ao consumidor da economia, da variação dos preços, né? Então você vai juntar os mais diversos itens de consumo, tá? Pega uma cesta representativa de consumidores que vivem nas regiões metropolitanas e tem renda entre 1 e 40 salários mínimos. Nessa cesta vai cair um monte de coisa lá, vai cair comida, vai entrar passagem aérea, vai entrar gasolina, televisão, tudo que os consumidores estão acostumados a gastar. Só que os itens que entram com mais peso nessa média da variação, essa média é uma média que a gente chama de ponderada, tá? Porque os itens têm pesos diferentes. Então, quanto mais importante é um item no orçamento dos consumidores, mais vai pesar na variação dos preços. Então, o que a gente enxerga aí foi uma variação média de 0,47, ou seja, a inflação caiu em relação aos meses anteriores, mas ela ainda continua alta. A gente vai discutir isso daqui a pouco, apesar de que agora ela está mais em linha com a média para maio que a gente está acostumado, mas ela ainda continua alta. Tá? Então, o que mais ajudou nessa queda na inflação foi energia. Tá? Se você olhar para todos, o IPCA é dividido em grandes grupos. Tá? Esses grandes grupos são alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Tá? Então, se você olhar para todos esses grandes grupos, você está tendo um aumento em todos eles, exceto em um deles, que é a habitação. Tá? Em habitação, o que está fazendo diferença é energia. Tá? O que está acontecendo aí? Até agora, desde ali do ano passado, tinha uma cobrança adicional na energia por causa da crise hídrica. Tinha uma escassez de energia, né? Uma crise hídrica, então colocou-se uma cobrança adicional para esse período. Essa cobrança recentemente foi retirada. E a energia voltou para a tal da bandeira verde. Então isso aí contribuiu para descer o preço da energia, e a energia é um item que pesa bastante no orçamento dos consumidores. Tá? Além disso, a energia pode ter impactos indiretos em outros itens, porque ela mexe nos custos de produção e de comercialização de outros itens. Tá? Então isso aí pode ter efeitos adicionais, que podem repercutir ainda ao longo do tempo. Tá? Por outro lado, o que mais pesou para puxar a inflação para cima foi transportes, tá? E ali o que está pegando mais não é combustível dessa vez, né? Normalmente foi combustível nos últimos períodos, subindo pra caramba, mas agora o combustível, na verdade, deu uma desacelerada e até ajudou a jogar essa inflação um pouquinho para baixo. O que está pegando ali em transporte é a passagem aérea, tá? De qualquer forma, na hora que a gente olha para o índice como um todo, ele deu essa desacelerada, mas você ainda está observando o índice alto, tá? Principalmente comparado a outros meses de maio, tá? E esse índice ainda, aumentos de preço ainda espalhados pelo índice como um todo, tá? Não é só em um item ou outro que está puxando mais para cima, mas você vê aumentos de preço acontecendo na grande maioria dos itens, tá? Então você vê a inflação de fato espalhada. Então ainda é uma coisa que levanta preocupação, ainda que tenha dado um respiro aí, né? Como eu tinha dito, algumas coisas estão perdendo força também, né? Você vê combustível perder força, você vê ainda subindo, né? Mas perder força. Você vê alimentação também, que foi itens que ajudaram a puxar a inflação para cima nos últimos meses, começando a perder força também. O que é esperado, né? Boa parte
dessas subidas de preços que aconteceram aí tiveram a ver com choques de oferta, né? Então, primeiro, a recuperação da pandemia, você vê as cadeias globais de valor, né? Com todos esses gargalos aparecendo nas cadeias mundiais, nas cadeias globais de valor, tá? Isso puxando preço de insumos para cima e afetando o preço de produtos industriais, tá? Depois você teve a guerra na Ucrânia, jogando o preço de combustível para cima, jogando o preço de alimento ainda mais para cima, jogando o custo de vida para cima. Só que essas coisas, elas não conseguem ficar puxando o preço para cima para sempre, tá? Porque inflação é isso, inflação é a variação desse preço para cima. Uma hora esse negócio perde força, e é o que a gente está começando a enxergar agora. A questão é se isso vai se estender para os próximos meses, é algo para a gente observar, tá? Mas à primeira vista, sim, tá parecendo que essas coisas estão perdendo força e a inflação agora tende a diminuir, mas ela vai continuar alta por causa da inércia desses preços. Então, de novo, ela diminuiu em relação ao período anterior, que é uma notícia boa, mas ela continua alta quando a gente compara com outros meses de maio. Então, se a gente pegar os dados de maio para o IPCA, se eu pegar ali desde 2000 até 2021, a média para o mês de maio, para a inflação do mês de maio é 0,40, a gente viu 0,47 agora. Mas, por outro lado, com relação a maio do ano passado, ela está bem menor, tá? Então é uma coisa que a gente vai começar a observar agora, é uma tendência a inflação de 12 meses começar a cair também. Tá? A inflação de 12 meses veio subindo, porque a inflação estava acelerando. Com agora a queda na inflação, a inflação de 12 meses tende a cair, mas ela continua muito alta, tá? Em 11,76%. No mês passado ela estava mais que 12%. Tá? Por que esse número é alto? Tá? Esse número é alto principalmente quando a gente compara com a meta de inflação do Banco Central. Tá? O Banco Central, a meta de inflação para esse ano, que se espera que o Banco Central entregue no fim do ano, é 3,5%. E a gente está com 12 meses em 11. Esse número deve cair, mas não deve chegar nem perto de 3,5. Tá? Só que 3,5 não é um número exato. O Banco Central não tem que acertar um número exato de 3,5. Tem intervalo de tolerância, que é 1,5 para cima e para baixo. Então, o teto desse intervalo de tolerância é 5. Tá? A gente está em 11 agora, ela deve cair, mas ela deve terminar em 7, 8. Então, ainda bem acima, até mais, até 9, sei lá, bem acima do teto do intervalo de tolerância. Então, a tendência é que tem um novo furo da meta de inflação. No passado já teve um furo para larga margem, esse ano deve acontecer de novo, como a gente vem discutindo. Tá? Outra coisa para a gente ficar de olho é o comportamento do Banco Central. Tá? O Banco Central, com a inflação subindo desse jeito, o Banco Central vinha puxando a taxa de juros para cima de maneira bem agressiva. Tá? Ali no começo do ano começou a falar assim, não, peraí, parece que esse processo chegou do limite, tá, superior, e vamos começar a baixar a taxa de juros agora. Só que com a inflação vindo, os números horríveis que vieram no começo do ano, o Banco Central começou a falar que ia estender esse processo de aumento de juros, tá? Então a gente vai ter o reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, em que o Banco Central decide o que vai fazer com a taxa de juros básica da economia, que é a Selic, nessa semana. Então é uma coisa pra gente ficar de olho, o que o Banco Central vai fazer. Na reunião passada, ele tinha dito que continuaria um pouco mais esse processo de aumento no juros. Então deve ter um aumento. Tá? A gente sabe direito quanto, se vai ser 0,25, se vai ser 0,5, o que quer que seja. Tá? Mas potencialmente esse número melhor para o mês de maio pode afetar a decisão do Banco Central que vai acontecer nessa semana. Então é algo para a gente ficar de olho e na semana que vem a gente comenta aqui o que o Banco Central fez, como ele tá se posicionando, principalmente o mais importante é o comunicado, né? Como ele está vendo esse número de maio, se ele está vendo esse número de maio como algo que vai se estender aí ao longo dos próximos períodos ou não, é uma coisa episódica que a gente pode esperar que a inflação continue alta e incerta até. Mas é algo que a gente comenta mais na semana que vem e como que esse número da inflação aí de maio vai impactar as decisões do Banco Central e a comunicação do Banco Central. Né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí, até semana que vem. Um abraço.